Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui. Na verdade, eu já queria ter gravado esse vídeo já há algum tempo atrás. Só que eu estava assim, né, meio que enrolando e, enfim, né, com as atividades do dia, as coisas que eu tenho feito. Não tive um tempo, mas agora eu tive um motivo um pouquinho maior para poder parar um pouco, né, deixar as minhas atividades e gravar esse vídeo. Então eu espero que você assista ele até o final e que você aprenda junto comigo, tá bom? Eu quero ler para vocês aqui uma coisa que eu estava lendo nesse livro aqui. Esse livro é um condensado, tá? Do livro Orientação da Criança, que também eu tenho aqui, né? Eu já li o Orientação da Criança 2 vezes, já é a segunda vez também que eu li esse aqui, mas esse aqui, ele é bem resumido, né? Ele é bem fininho, é um livro muito gostoso de ler, e o título é Pais Preparados, Filhos Vencedores. Eu li esse livro assim que a Lara nasceu, a Lara tá com 11 anos, e depois de alguns anos eu li de novo, e agora eu estou fazendo uma leitura mais assim, por cima, né? Não tô lendo ele de ponta do início ao final. Tô pegando alguns trechos assim para ler, inclusive algumas partes que eu já tinha marcado, né, nele aqui. E eu me deparei hoje, né, estava aqui lendo algumas coisas e eu me deparei com essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Diz assim, na página 22. Como nunca antes, os filhos necessitam de vigilante cuidado e orientação, pois Satanás está esforçando-se para conseguir o controle de sua mente e coração e para expulsar o Espírito de Deus. Gente, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, meu Deus, né? Eu já tinha lido isso antes, né? À toa que tá grifado aqui. Eu falei, gente, é exatamente isso, né? Satanás, ele está preocupado em tomar o controle da mente dos nossos filhos. Satanás está preocupado em tomar o controle da mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças. E nós, como pais, que deveríamos estar vigilantes, né, com esse cuidado, com um olhar mais aberto, mais atento para essa questão, nós estamos negligenciando e estamos permitindo que Satanás, com a sua astúcia, tome o controle da mente das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu vou contar uma coisa para vocês que me deixou assim muito triste, tem me deixado muito triste algumas notícias que eu tenho recebido. E eu estava em uma rede social essa semana e eu vi um jovem, um adolescente, eu não sei exatamente a idade, mas era muito novinho. E ele tinha feito um vídeo falando nesse vídeo que aquela rede social dele chegaria a milhares de seguidores, né? A 1 milhão de seguidores. Só que ele falou que quando isso acontecesse, ele não estaria mais aqui para ver. Ele postou esse vídeo nas redes sociais. E pelo que eu vi, eu não sei, eu entrei muito pouco assim para ver o perfil dele. As pessoas estavam repostando o vídeo que ele tinha feito e colocando frases tipo, ele avisou, ele deu sinais de que precisava de ajuda e ninguém fez nada. Então eu não sei, né, ao certo, mas é bem provável pelos comentários que esse jovem, esse adolescente, essa criança tirou a sua vida, se suicidou. O que tem acontecido com os nossos jovens, com as nossas crianças? O que tem acontecido com a mente das nossas crianças? Gente, a gente recebe o tempo inteiro notícias de perto, é de pessoas conhecidas, é de pessoas distantes, é nas redes sociais, é nos jornais, de crianças, adolescentes, 13, 14 anos, 15, 16 anos, que estão se suicidando, não estão encontrando motivos para viver, estão se matando, tomando remédio, tentando suicídio. Meu filho estava me contando de um aluno que uma professora contou que era muito agressivo com os outros e a professora foi conversar com ele e quando viu o braço dele estava todo cortado, se automutilando. Uma criança, sabe? E a gente fica preocupado e nós estamos preocupados. O que tem acontecido? O que está acontecendo com a mente das nossas crianças? O porquê disso? E, assim, nos entristece no geral, sabe? Me entristece no geral. Mas quando eu vejo essas coisas acontecerem dentro da igreja, isso me traz um desconforto maior. Não que eu menospreze as pessoas que estão lá fora ou que é menos importante, não é isso. É porque do conhecimento que nós temos, sabe? Nós pais, nós temos conhecimento. Por que eu estou falando isso para os pais? Né? Ah, você quer dizer então que como pai, como mãe, meu filho se matou, eu tenho que me sentir culpada? Gente, olha só.
Deus, ele designou os filhos para serem educados pelos pais, pelo pai e pela mãe. Nós fomos escolhidos por Deus para moldar o caráter dos nossos filhos, sabe? E a gente eu converso com muitas mães que muitas vezes vêm me pedir, até pessoas bem mais velhas que eu, que vêm me pedir conselhos, e a gente bate um papo. E às vezes elas falam pra mim assim, mas Liciane, eu não consigo tirar o telefone. Ele fica o dia inteiro no jogo, ele fica o dia inteiro no celular. Ele chega da escola, fecha a porta, se tranca no quarto e fica no telefone ou no computador. Oi? Você é o pai, você é a mãe. Sabe? Quem tem que ter o controle... Mas é porque se eu tomar o telefone dele, ele vai ficar rebelde, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai espernear. Crianças de 3, 4 anos, gente. Pessoas que vêm conversar comigo, crianças de 3, 4 anos. Ele não consegue, porque se eu tomar o telefone dele, o tablet, se eu tirar o computador dele, ele fica muito agressivo. Entendem? E você acha que está fazendo bem para o seu filho, quando na verdade você está trazendo desgraça para a vida dele. Isso é desgraça para a vida do seu filho. Eu estava conversando com uma mãe ontem, e ela falando para mim de uma adolescente de 14 anos, ela falou assim, ele está viciado no Free Fire, acho que é assim o nome do jogo. E ele joga o dia inteiro. Eu comprei um tênis pra ele, ele disse que ele não quer esse tênis porque ele quer um tênis de marca, e ele xinga dentro de casa, e quando ele não tá jogando ele fica agressivo. E eu falei, oi, você é a mãe, você tem que tomar o telefone dele, você tem que falar pra ele que dentro da sua casa tem regra, que você não vai permitir que ele jogue dentro da sua casa. Liciane, mas e se eu fizer isso e o meu filho sair, fugir de casa? Gente, claro que tudo que nós formos fazer com os nossos filhos, nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos da direção do Espírito Santo, nós precisamos que o Espírito de Deus nos ajude para termos sabedoria com as palavras, para termos sabedoria, porque também não adianta você ser uma mãe, um pai que só vive para o trabalho, que não dá atenção para os teus filhos, que não está nem aí para as notas que ele tira na escola, que não tem um cuidado, que não se preocupa, que o tempo que você tem em casa, ao invés de passar um tempo de qualidade com os seus filhos, você passa no telefone também, ou sentada na frente da televisão vendo novela, e não dá a atenção devida e vai querer cobrar do seu filho. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, isso não vai rolar, não vai funcionar. O Espírito de Deus não vai trabalhar assim. E se você tem sido assim, em nome de Jesus, pede a Deus, pede ao Espírito Santo de Deus que te ajude a ser diferente, a começar a olhar para o seu filho com amor, a começar a prestar atenção no seu filho, a começar a repreender o seu filho com o amor de Deus. Porque Deus escolheu você para ser mãe, Deus escolheu você para ser pai. E quando Ele escolheu você, Ele escolheu também uma porção do amor dEle para colocar no seu coração. Ele reservou uma porção do amor dEle para colocar no seu coração, para você formar o caráter do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. É responsabilidade nossa. Liciane, então quer dizer que tudo que acontece no meu filho, se o meu filho se matou, ou se o meu filho está em depressão, a culpa é minha? Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos sim rever o que nós temos feito, como nós temos agido. Se temos sido negligentes para aquilo que não deveríamos ser. Se temos fechado os nossos olhos para aquilo que está embaixo do nosso nariz. Se temos nos preocupado muito com as coisas que não tem importância, sabe? Porque cobrar é fácil. Cobrar é muito fácil. Mas fazer a diferença é que é o difícil, sabe? Eu tenho 2 filhos, não é fácil pra mim. Eu converso com os meus filhos muito, muito mesmo. Nós conversamos. Mas eu tô isenta disso, né? Estou livre de que aconteça. Claro que não, gente. Nós estamos em um mundo de pecado, onde nós acabamos de ler aqui, olha, Satanás, ele está o tempo inteiro se esforçando para conseguir o controle da mente dos nossos filhos. Nós temos um adversário muito maior do que nós, muito maior do que eu e você, essa é a realidade. Não adianta dizer que não. Nós temos um adversário muito maior que nós. E se nós não estivermos com Jesus, que é muito maior que ele, nós não teremos vitória. Vocês conseguem entender? E agora, Deus, ele dá a responsabilidade a mim e a você para cuidar dos nossos filhos. Eu já vi mães falarem assim,
Para eu fazer as coisas em casa, eu preciso entregar o telefone na mão dele e deixar lá ele esquecido com o telefone. Ah, para eu poder ter paz dentro de casa, ficar tranquila dentro de casa, eu tenho que botar ele para assistir alguma coisa ou ele tá com o telefone na mão. Que erro fatal. Meu filho vai fazer 13 anos, ele não tem telefone. Desde os 9 anos ele chegava em casa e falava para mim e pro pai: mãe, meus amiguinhos já têm telefone, né? E eu falei para ele: filho, no dia que a mamãe e o papai perceberem que você tem maturidade, responsabilidade para pegar um telefone e a gente saber que isso não vai destruir a sua vida, não vai ser um empecilho para você prosperar, tanto aqui, mas principalmente espiritualmente, nós colocaremos o telefone na sua mão. E nós falamos para ele que com 12 anos nós daríamos um celular para ele. Ano passado ele fez 12 anos, ele vai fazer 13 anos agora, em março, agora. E ele falou pra gente o ano passado: mãe, já fiz 12 anos, cadê meu telefone? E eu falei pra ele: filho, eu sinto muito, mas nós não estamos vendo maturidade nas tuas mãos, em você, pra gente colocar um telefone nas tuas mãos. Filho, nós não queremos perder você. E se eu não quero perder você, eu não vou colocar um telefone na sua mão. Ah, mas você não dá um telefone, mas ele deve ter videogame em casa, ele deve ficar no computador, na televisão. Opa, aqui na minha casa não funciona desse jeito. Não funciona. Vocês podem conversar, perguntar para eles. Quem me conhece sabe disso. Os meus filhos não passam tempo, horas na frente da televisão, assistindo coisas que não devem. Os meus filhos não têm. Meu filho nunca teve videogame. Nunca compramos videogame. Nunca teve um computador montado em casa para ele passar horas no computador jogando. Nunca teve. Nunca. Ah, mas seu filho nunca jogou? Já jogou, sim. Inclusive, ele gosta de jogo de futebol, né? Porque nós nunca incentivamos ele a jogar absolutamente nada. E assim, eu vou jogar um joguinho de futebol aqui, mãe, no teu telefone, no telefone do pai, no meu não, porque no meu não tem jogo nenhum, né? Mas no telefone do pai. E aí ele pega lá o telefone, tem um celular que fica em casa, porque eu saio para trabalhar, meu marido sai para trabalhar, a gente tem um telefone em casa, celular, e fica em casa. Não é deles, não é dele, é de casa o telefone, já que nós não temos telefone fixo, fica um celular em casa. E ele: então, eu vou jogar um pouquinho. Tá bom, você vai jogar? Vai jogar. Conta no relógio. Quantas horas você vai jogar? Ah, vai jogar 2 horas? Então, depois que você terminar de jogar as 2 horas que você vai jogar, você vai ler 2 horas. Tá? Combinado? Então, pronto. E vai ler alguma coisa que edifica a sua alma. Ai, que tipo de jogo? Nós sempre filtramos, sempre, tudo. O que assiste, o que joga, o que vê, o que lê, né? Nós sempre estamos procurando filtrar. Ah, somos perfeitos? Claro que não. Não estou falando de perfeição em mim. Eu estou falando de um esforço que a gente faz, que nós tentamos fazer para a gente minimizar a desgraça na vida dos nossos filhos. Porque lembra que eu falei que para mim o que me deixa mais entristecida é ver essas coisas acontecerem dentro da igreja pelo conhecimento que nós temos. Principalmente nós que somos adventistas do 7º dia. Nós temos um conhecimento vasto, nós temos inúmeros materiais, sabe? Pra gente aprender, pra gente fazer, e mesmo assim nós estamos negligenciando. Hoje eu recebi uma notícia muito triste de um jovem que tirou a sua vida. Cristão, tudo pela frente, tirou a vida. E eu fico pensando: meu Deus, o que passou na mente dessa criança no momento em que ele estava tentando aliviar dor, com certeza que estava dentro dele. Que tipo de dor ele estava carregando, o que estava ferindo tanto, por que ele não falou, por que ele não... Sabe, quais foram os sinais que ele deu, como ele foi criado, Senhor, o que aconteceu na vida dele, quem eram as pessoas que estavam ao redor, né? Quais foram os sinais que ele deu. Claro, gente, que a gente é falho, né? E muitas vezes a gente não percebe do nosso lado pessoas que estão ali gritando por socorro, e às vezes nós estamos tão atarefados, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, na correria do dia a dia da vida, e nós acabamos realmente não percebendo. Somos pecadores, né? E acontece sim, mas há uma responsabilidade muito maior em mim, que sou mãe, de ficar atenta aos meus filhos. Há uma responsabilidade em você, mãe, não que você seja culpada, sabe? Mas precisamos ser mais atentos, ser mais vigilantes e entender. Eu sempre falo o seguinte: ou nós acreditamos ou desacreditamos do que nós pregamos.
Sabe, nós pregamos que nós vivemos em um conflito cósmico entre o bem e o mal. Vivemos no grande conflito entre o bem e o mal. Que só existem dois poderes, Deus e Satanás. Existe o bem e o mal, a luz e as trevas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Dois caminhos, só dois caminhos. Mas nós vivemos uma vida como se no meio desses dois caminhos estivesse um terceiro caminho, sei lá, um meio termo, digamos assim. Um muro que divide esses caminhos, e não existe. Não existe. Não tem como você estar com um pé lá e o outro cá. Não tem como. São dois caminhos que você precisa decidir no qual você tem que estar. Se você estiver com um pé, o outro automaticamente estará nesse caminho que você escolheu colocar o pé. Não tem como você colocar um pé cá e um pé lá. Não existe meio termo entre Deus e o diabo. Então, se nós acreditamos que estamos vivendo em um conflito entre o bem e o mal, que só existe Deus e o diabo, então tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos aqui, ou é para Deus ou é para o diabo. Consegue entender? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tudo. Acho que você nem se pergunta, né? Porque isso tem tudo a ver. Imagine você ou seu filho com um telefone na mão, passando horas jogando um jogo de violência. Deus está ali estimulando o seu filho àquilo? Você acha que Deus se agrada em seu filho sentar e passar horas na frente de um computador, de um telefone, saindo com um bonequinho, matando pessoas pela rua, que eu acho que é isso que esse jogo faz, né? Se a própria Bíblia diz, não matarás. Vocês conseguem... Ah, mas que mal há, é só um jogo. Nós estamos vivendo em um conflito entre o bem e o mal, sabe? Satanás, ele está o tempo todo, como eu acabei de ler aqui, ele está o tempo todo se esforçando para tomar o controle da mente dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos. E nós não podemos de jeito nenhum fechar os nossos olhos para isso. Isso é verdade, é fato. Satanás, ele não vai descansar enquanto ele não tomar o controle da mente do seu filho. Ai, misericórdia, Aliciane, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim, que tenho dois, de você, que também tem filhos. Mas para que a misericórdia de Deus se estenda na nossa vida e na nossa família, nós precisamos ser vigilantes e precisamos clamar por essa misericórdia. Precisamos fazer a nossa parte. Quem controla os seus filhos são vocês, pais. Aqui na minha casa, quem controla os meus filhos sou eu. E eu falo para eles o que meu pai falava para mim. Meu pai não era cristão. Era um homem ignorante, um homem analfabeto, leigo. E meu pai dizia assim, enquanto vocês morarem dentro da minha casa, vocês dançam a música que eu colocar. O que eu disser para fazer, vocês fazem. Foram 9 filhos, graças a Deus. Nenhum desses 9 filhos se bandeou, saiu, sabe, do trilho. Todos trabalham, são casados, não estudaram, né, assim, para ter uma formação acadêmica, mas graças a Deus todos são trabalhadores, honestos, têm suas famílias. E nós estamos aqui. Nós dançávamos a música que o nosso pai e a nossa mãe colocava dentro de casa. E ai de nós, se nos atrevêssemos a mudar a música que ele colocava. E hoje eu falo para os meus filhos, dentro da minha casa, vocês dançam a música que eu coloco. Ah, mãe, mas eu quero porque fulano faz e não tem problema. Dentro da minha casa é do meu jeito. Eu falo sempre para os meus filhos o seguinte: nesse mundo vocês vão encontrar pessoas que amam vocês, eu não tenho dúvida disso, porque eu acredito no amor dos meus amigos, das pessoas comigo. E também amo muita gente, né? Vocês vão encontrar pessoas que, sabe, que vão amar vocês de verdade. Mas ninguém nesse mundo vai amar mais vocês do que eu e o pai de vocês. Ninguém nesse mundo vai amar mais. E eu falo muito isso para os meus filhos. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu proíbo, tudo que eu peço para vocês é baseado nesse amor que eu tenho por vocês. Eu falo isso para os meus filhos o tempo inteiro. É baseado nesse amor que eu tenho por vocês. E eu louvo ao Senhor porque eu posso amá-los
eu posso discipliná-los. Quantas vezes eu tive que dar castigo, quantas vezes eu tive que dar umas palmadas e eu me recolhi para ir chorar depois. E, ai, Senhor, eu não deveria ter feito assim, eu poderia ter. E depois eu, não, Senhor, eu fiz da forma certa, porque graças a Deus nunca espanquei, graças a Deus nunca foi nada demais, sempre foi repreensão. Sempre depois do castigo tinha conversa, abraço, beijo, palavras de carinho, de amor. E assim a gente vai criando os nossos filhos. Nossa, Eliciane, mas, né, não é fácil, não. Não é fácil, não, sabe? De verdade, gente, não é fácil. Quem diz que é fácil não está fazendo da forma certa, porque não é fácil. É a tarefa mais difícil. Nesse livro aqui fala também. A escritora Ellen White. É a tarefa mais difícil que foi designada ao ser humano, é formar o caráter de outro ser humano. Você foi escolhida por Deus para ser mãe, você foi escolhida por Deus para ser pai. Você que é avô, que é tio, que é amigo, sabe? Todos nós temos um papel importante na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Isso tem me entristecido porque não tem sido uma notícia esporádica, sabe? Uma notícia ali, uma notícia aqui, uma notícia acolá. Não. São situações recorrentes, sabe? A cada hora, cada dia, a cada minuto, a gente recebe a notícia de alguém que tentou, ou alguém que se matou, sabe? Que tirou a própria vida. E quando eu vejo a idade, crianças, adolescentes, isso me dá uma tristeza profunda. De verdade, me dá uma tristeza, uma angústia. Eu falo, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Nós precisamos estar atentos aos nossos jovens, como igreja, como pai, como mãe, como líder de igreja. Nós precisamos olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Nós precisamos estar atentos aos sinais que eles estão dando, porque nós não podemos continuar perdendo. Nós temos que ganhar, nós precisamos ser luz, sabe, para as pessoas lá fora. Com o conhecimento que nós temos que tirar os que estão lá fora fazendo isso, trazer aqueles que estão com esses pensamentos lá de fora para cá, para mostrar a esperança, a alegria de viver em Jesus, de ter Jesus como centro da vida, de como é gostoso viver com Jesus, mesmo em um mundo cheio de maldade, de coisas ruins, mesmo em um mundo que te leva a pensar coisas horríveis, que te dá tristeza, mas que a alegria que Jesus coloca no nosso coração consegue superar tudo isso, porque o nosso Deus é a fonte da alegria, a fonte do amor. Nós temos esse conhecimento e nós estamos perdendo dentro da nossa igreja com esse conhecimento. O que era, na verdade, para nós estarmos trazendo lá de fora para cá. Consegue entender? Consegue entender a minha preocupação? E eu vim pensando nessa notícia que eu recebi. Eu falei, quando chegar em casa eu vou dar um abraço bem apertado nos meus filhos. Eu vou dizer o quanto eu os amo. Eu vou conversar com eles. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Sabe, parece que o nosso olhar, quando acontece alguma coisa assim mais perto, o nosso olhar ele fica mais atento, né? A gente fica mais, talvez, sensível, não sei. E eu pensando, e eu falando, e eu cheguei em casa, eu conversei com meu filho, eu conversei com a minha filha, e eu falei assim, Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo, né, que já está em 24 minutos. Espero que você esteja assistindo. E para falar que nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos cuidar da nossa geração de crianças e adolescentes. Precisamos cuidar desse povo que precisa de nós. Precisamos cuidar dos nossos jovens, que eles precisam de nós. Sabe, essa mesma escritora, Ellen White, no livro, se eu não me engano, Ciência do Bom Viver, ela diz que os nossos jovens, eles precisam da nossa ajuda para incentivá-los, ajudá-los, principalmente agora na crise final desse mundo, né? Porque Deus, ele sabia como esse mundo estaria, como
como Satanás estaria trabalhando na mente através dos jogos, dos filmes, das séries, dos livros, né, que são lidos. Hoje muito pouco se lê, né? Mas é mais o telefone, é mais jogos. E Satanás, ele está preparando, ele está moldando a mente dos nossos jovens para coisas terríveis. E nós estamos como se não soubéssemos disso. E nós sabemos. E aí eu pensei, Senhor, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso falar, eu preciso, não sei, de alguma forma, falar sobre isso, falar com os pais, falar com as mães, falar com os líderes, falar com alguém, porque nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Precisamos fazer alguma coisa, gente. Precisamos de verdade fazer alguma coisa para ajudar os nossos jovens. Os nossos jovens, eles precisam de ajuda, não autoajuda. Eles precisam de ajuda. Ajuda, conduzi-los da forma certa, repreendê-los quando tiver que repreender, mas repreender com amor, com sabedoria dos céus. Porque nós estamos muito também, sabe o que é uma coisa que tem me entristecido, é a questão de nós, mas para a gente não perder o jovem, nós precisamos falar de uma forma branda, e as pessoas estão falando de uma forma tão branda, tão leve, que os jovens não estão levando a sério. Nós precisamos sim sermos mais firmes com a palavra, mas nessa firmeza nós precisamos colocar amor também. Precisamos colocar amor nas nossas palavras, mas nós precisamos falar com firmeza, repreender com firmeza, sim. Falar como Jesus falou, mostrar o caminho da verdade, sim, porque senão nós só iremos continuar perdendo. A igreja tem tentado se adequar para não perder os jovens e nunca se perdeu tanto jovem como se tem perdido nos últimos dias. O que está acontecendo então? Será que o se adequar não é o correto? É claro que não é o correto. O se adequar ao mundo, se adequar à modinha, não é o correto, porque se fosse estaria salvando e não perdendo, e nós estamos perdendo como nunca perdemos. Perdendo porque saem da igreja e perdendo porque estão se matando dentro da igreja. Conseguem entender? Será que algo não está errado? Será que não está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e nos atentar para os conselhos, para o verdadeiro, assim diz o Senhor? O que Deus espera de nós como igreja? A igreja é um hospital. Todos nós somos doentes. E somos doentes que conduzem outros doentes piores que nós para dentro do hospital para serem curadas por Jesus, para serem tratadas por Jesus. E o que nós estamos fazendo com isso? Estamos conduzindo as pessoas para dentro do hospital? Ou nós estamos tirando elas de dentro do hospital e levando para o mundo para que elas se adequem? Porque é mais adequado seguir os padrões lá de fora. Precisamos seguir o que assim diz o Senhor. O que a Bíblia diz? O que Deus espera de você, jovem? Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês conseguem vencer o maligno. Olha que lindo. Vocês são fortes. O Senhor viu essa força em você, jovem. O Senhor viu essa força em você, que eu não vejo, que talvez ninguém, mas o Senhor viu em você. Você é forte. Fala isso para o seu filho. Sabe? Ame, abrace os jovens da sua igreja. Repreenda com amor, com sabedoria. Ore pelos jovens da sua igreja. Orem pelos adolescentes, porque a batalha deles é muito grande. É muito grande. Muito grande mesmo. Eu tenho 34 anos. E eu sei exatamente o que passa. Você que já passou pelo que o jovem passa, você sabe exatamente o que passa na mente do jovem. Nós precisamos cuidar da mente dos nossos jovens. Não nos adequando ao mundo, não trazendo o mundo para dentro da igreja para que os jovens fiquem mais confortáveis, porque nós só iremos continuar perdendo. Que eu e você tenhamos a consciência, eu vou encerrar por aqui porque já vai 30 minutos de vídeo. Que eu e você tenhamos a consciência de que nós temos uma missão. E a nossa missão é cuidar do caráter dos nossos filhos, é ajudar os nossos jovens e adolescentes, é fazer da nossa igreja uma igreja forte e vitoriosa.
Que Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo alcance o seu coração e te ajude nessa decisão de, a partir de hoje, abrir os olhos para o que realmente importa, que é a formação, a educação dos seus filhos. Que Deus te abençoe.